Sejam bem-vindos ao nosso segundo psicológio. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante. Vocês viram lá a pergunta que nós fizemos antes desse encontro. Você deseja uma vida mais plena? Uma vida mais feliz? Claro que sim. Quem não deseja? Mas, por onde começar essa conquista? Veremos. Se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico. Entretanto, quando a usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Para ser ainda mais preciso, não é você que usa a sua mente de forma errada. Em geral, você simplesmente não usa a mente. Ela é que usa você. Essa é a doença. Você acredita ser a sua mente. Você acredita que é a sua mente. Eis aí o delírio. O instrumento se apossou de você. Essa frase é de Eckhart Tolle, o autor do best-seller O Poder do Agora. A gente colocou aqui como epígrafe para estimular, mas Joana de Ângeles ela aprofunda nessa questão com a visão espírita, muito mais profunda. Portanto, vamos lá. Nós vamos destacar 3 pontos importantíssimos para a conquista da plenitude. A consciência de 3 pontos, quais sejam o espírito, a mente e o pensamento. Começamos pelo livro Vida, Desafios e Soluções, no capítulo 5, o significado do ser integral. O item do qual extraímos os trechos que virão é intitulado Bases para a Autorrealização. Jesus, o mais notável psicoterapeuta que a humanidade conheceu, afirmou: vós sois deuses e podeis fazer tudo quanto faço, e muito mais, se quiserdes. Isso que Jesus disse trata-se de uma proposta desafio para seres amadurecidos psicologicamente, capazes de ambicionar além do habitual e que estão dispostos a consegui-lo. Seremos nós? Para lograr o êxito nesse tentame, é necessário possuir autoconfiança e fé. Essa certeza coerente que existe entre o desejar e o poder realizar, saindo do mesmismo perturbador das ambições exclusivamente de natureza material, imediata. Inicialmente, é lícito fazer-se uma avaliação do que são tesouros, já que Jesus se refere aos tesouros. Os de ordem externa e os interiores. Quais deles têm primazia para serem conquistados? E como fazer a fim de os conseguir? O ser fisiológico, aquele que se interessa mais pelas questões fisiológicas, as necessidades instintivas, preferirá os de significado e aplicação imediata, enquanto o ser psicológico, que já possui ideais, analisará aqueles que têm primazia e dar-se-á conta da necessidade desses, que são externos, como utilitários, e aqueles que estão internos, os permanentes. Sem abandonar os primeiros, dedicar-se-á à conquista dos mais valiosos, que são os permanentes. Nesse afã, se identificará com as realidades que o fascinarão. Descobrirá que, em média, o ser humano experimenta 60 mil pensamentos por dia, o que vem demonstrar a grandeza, a majestade da sua organização mental, descobrindo quanto é nobre aprender a utilizar desse tesouro abundante, que muitas vezes se perde em círculo de viciações mentais, malbaratando tempo e oportunidade em lamentações, queixas, pessimismo, desgaste das potências de que é constituído. E no livro Autodescobrimento, uma busca interior, no capítulo 2, o item intitulado Equipamentos Existenciais. Agora observem,
O que são equipamentos existenciais? É tudo aquilo que a gente necessita para a existência corporal, para que possamos ter êxito. Então, ela diz, os psicólogos organicistas estabeleceram categóricos que o pensamento é exteriorização do cérebro, já que não existe função sem órgão. Toda e qualquer manifestação funcional procede, segundo eles, de órgãos que a elaboram. Então, a benfeitora, compreendendo e respeitando a conceituação, anui com o conteúdo, não, porém, com a forma de que se reveste a tese. Então, ela diz que, certamente, há órgãos geradores de fenômenos que se apresentam na esfera física, embora não necessariamente materiais. Desse modo, o pensamento não procede do cérebro. Não procede do cérebro. O cérebro, tem a função orgânica de registrá-lo e, vestindo-o de palavras, externá-lo. Como por intermédio da arte, nas suas incontáveis apresentações, o pensamento é exteriorização da mente. É o que diz a benfeitora categoricamente agora. Ela diz categoricamente. O pensamento é exteriorização da mente, que independe da matéria e, por sua vez, é originada no espírito. O espírito possui a faculdade mental que expressa o pensamento em todas as direções, utilizando-se do cérebro humano para comunicar suas ideias com as demais pessoas. Faz todo sentido. À medida que o espírito evolui, o corpo se aprimora, ou seja, evolui também. Em face das vibrações do perispírito que o organiza e mantém. Sabemos que o perispírito é o modelo organizador biológico, é ele que modela o corpo e organiza e o mantém. Nesse segmento, a organização material depende das energias espirituais que necessitam do processo de reencarnação, do processo da reencarnação. Precisamos de muitas existências físicas para o processo evolutivo se dá. Com muita propriedade, Albert Einstein definiu o homem como sendo um conjunto eletrônico regido pela consciência. Essa consciência condutora, certamente a ele preexistente e sobrevivente, é o si eterno, o espírito imortal, nós. Você, eu, encarnados que estamos. Esse trechinho foi tirado do capítulo 1, do mesmo livro, Autodescobrimento, uma busca interior. Capítulo 1, o ser real. Item, complexidades da energia. Assim, o pensamento que procede da máquina mental recorre ao cérebro a fim de fazer-se entendido no atual estágio de evolução da humanidade. Ocorrerá oportunamente que o pensamento, no campo intuitivo, se transmitirá de um a outro cérebro telepaticamente, sem o impositivo da verbalização, da expressão material como sons, cores, imagens, formas. Não haverá necessidade mais. Disciplinar e edificar o pensamento através da fixação da mente em ideias superiores da vida, do amor, da arte elevada, do bem, da imortalidade, constitui o objetivo moral da reencarnação. Aí está o sentido da vida, da nossa existência no mundo. Né? O objetivo moral da reencarnação. De modo que a plenitude, a felicidade sejam a conquista a ser alcançada, a ser lograda. Pensar bem é fator de vida que propicia o desenvolvimento, a conquista da vida. Então, podemos daí concluirmos. A qualidade da vida do indivíduo é resultado da qualidade dos seus pensamentos. Então, pensemos bem, pensemos no bem, façamos o bem. Que Jesus nos abençoe e até o próximo Psicológios.